E aí galerinha, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. A gente já falou esses dias sobre dança. O próximo assunto agora é lutas. Para falar sobre luta na escola é um pouco complicado, porque tem muita gente que acha que luta é um esporte violento, é um esporte que vai machucar e vai ensinar coisas para as crianças que elas não devem fazer com o amiguinho aí. Mas não é bem assim. Existe uma grande diferença de luta e de briga. A luta é um esporte que tem muitas regras e sempre tem um juiz que vai ficar de olho nos lutadores para ver se eles não vão infringir nenhuma dessas regras aí. Os golpes são sempre visando neutralizar ou derrubar o adversário, nunca para machucar. Nos esportes de lutas, os atletas aprendem a ter disciplina e a respeitar o adversário, independente seja na vitória ou na derrota. É um esporte que ensina várias coisas interessantes e vale a pena a gente estar aprendendo um pouquinho sobre isso daí. Nos esportes de lutas, os atletas são sempre orientados a não usar o que eles aprendem para machucar outra pessoa, mas para se defender de algum problema que vier a acontecer. E o que é a briga? Bom, a briga é A briga não é uma coisa muito legal, envolve violência, envolve bullying, várias vezes acontece quando as pessoas estão com os nervos exaltados, estão com raiva. Por isso é importante, sempre que alguém vier com algum tipo de agressão em cima de você ou em cima de alguma outra pessoa, não revida a agressão, procura um adulto mais próximo e tenta resolver esse problema da melhor maneira. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da história da luta. A luta é um dos esportes mais antigos que existe. Desde os primeiros Jogos Olímpicos, lá na Grécia, já tem relatos de lutas que aconteciam entre os guerreiros e entre os atletas que disputavam esses jogos. O objetivo era sempre utilizar da força para tentar derrubar o seu adversário. E essas técnicas de lutas eram muito utilizadas nas guerras também que existiam naquela época. Baseado nesse estilo de luta grega que aconteciam lá nos primeiros Jogos Olímpicos, os franceses criaram o primeiro estilo de luta, é a luta greco-romana, que apareceu nos Jogos de Atenas no ano de 1896. Os adversários só podiam utilizar os braços e o tronco e não era permitido acertar um adversário da cintura para baixo, ou seja, não podia segurar eles pelas pernas para derrubar ele no chão. Os índios também praticam um estilo de luta que é bem parecido com essa luta greco-romana. Com o passar dos anos, a luta foi desenvolvendo. Em cada lugar do planeta foi existindo estilos diferentes de se lutar. Mas o continente onde surgiu mais lutas diferentes foi lá no continente asiático. Dentre as lutas mais conhecidas do mundo estão o karatê, que é uma luta de estilo japonesa que utiliza os pés e as mãos. Tem o judô, que o objetivo é sempre derrubar o adversário, fazendo com que ele encoste as costas no chão. Tem o Muay Thai, que é um estilo de luta que usa muito os cotovelos e os tornozelos para golpear o adversário.
Tem o jiu-jitsu, que é uma luta um pouco parecida com o judô, mas o objetivo dela é neutralizar o adversário segurando algumas partes do corpo, como os braços ou as pernas. Tem o boxe, que é uma luta em que eles utilizam apenas as mãos, os punhos. E tem o Kung Fu, que é uma luta que utiliza às vezes de armas ou só o próprio corpo para se defender. Por volta do ano de 1930, surgiu aqui no Brasil o MMA, mais conhecido hoje também como UFC. O lutador brasileiro Carlos Gracie resolveu criar uma competição em que ele iria chamar um lutador de cada estilo de luta diferente e colocar eles todos para competir na mesma competição e ver qual estilo de luta que seria o estilo de luta vencedor. O evento foi ficando cada vez maior e ganhando mais visibilidade no mundo, e assim ele se tornou o que a gente conhece hoje de UFC. Às vezes um lutador ele conhece vários estilos de lutas diferentes e coloca isso num estilo de luta só, para competir contra outro adversário dentro do octógono. O UFC e o MMA é um dos esportes que mais cresce hoje em dia no mundo. A luta é um esporte tão popular que ela existe também em vários jogos de videogame. E também existe nos desenhos animados. Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de um estilo de luta bem específico. Já que a gente estava falando de dança, nós vamos falar agora de uma luta que mistura também dança. Tem gente que diz que é uma dança disfarçada de luta ou uma luta disfarçada de dança. A gente está falando sobre a capoeira. A capoeira é um estilo de luta brasileiro. E a sua história é bem interessante. Na época da escravatura aqui no Brasil, muitas pessoas foram trazidas lá da África para trabalharem aqui no Brasil em forma de escravos. Eram trabalhos forçados, que elas trabalhavam durante o dia na lavoura, plantando, colhendo, e à noite elas eram trancadas dentro de uma cadeia que se chamava senzala. Eles não tinham direito a salário, eles apenas trabalhavam para sobreviver. Muitos desses escravos tentavam fugir da senzala, mas para fugir da senzala eles teriam que lutar contra os guardas que ficavam de olho o tempo todo ali. Foi então que eles decidiram começar a treinar um estilo de luta para poder escapar dessa senzala. Mas como que eles iriam fazer isso sem que os guardas percebessem que eles estavam treinando uma luta? Foi aí que eles tiveram a ideia de colocar alguns passos de ritmo misturados nesses golpes de luta. Eles dançavam e ao mesmo tempo estavam treinando luta. Por isso, quando os soldados que tomavam conta da senzala viam eles treinando, na verdade, eles achavam que eles estavam só dançando. Foi aí então que surgiu a capoeira, que é uma dança misturada com luta, ou uma luta misturada com dança. Para fazer a música que é tocada nas rodas de capoeira, existem alguns instrumentos específicos. É utilizado um pandeiro, um berimbau e um atabaque.
Vamos aprender agora um pouquinho sobre alguns golpes e a ginga da capoeira. Vamos começar falando da ginga. A ginga é um movimento de dança da capoeira. O atleta vai movimentar mantendo uma perna atrás estendida e a perna da frente flexionada, alternando de um lado para o outro e colocando o braço na frente do rosto para proteger do golpe do adversário. Tem um movimento de defesa chamado cocorinha. Nesse movimento, o atleta vai se abaixar no chão, apoiando uma mão no chão e o outro braço na frente do rosto para defender o golpe do adversário. Existe um golpe chamado meia-lua de frente. O atleta vai estender a perna e passando a perna na frente do tronco como se fosse uma meia-lua. Existe a armada. A armada trata-se de um giro em volta do tronco e ao mesmo tempo, ao completar esse giro, o atleta vai estender a perna realizando o golpe. Tem o golpe da queixada. Ele parece o golpe da meia-lua de frente, só que a perna vai girar para o lado contrário, de fora para dentro. Tem a meia-lua de compasso. A meia-lua de compasso, ele apoia as duas mãos no chão e faz um giro, estendendo a perna lá em cima. Tem o golpe chamado bênção. Nesse golpe, ele vai estar de frente para o adversário, flexionando o joelho, depois estendendo a perna lá na frente em direção ao adversário, tentando acertar. Tem o golpe do martelo, parece um pouquinho o golpe da bênção, só que o atleta ele vem chutando a perna de lado agora, não de frente. Tem o AU. O AU parece uma estrelinha. Ele apoia as duas mãos no chão e faz um movimento estendendo as duas pernas para cima. E todos esses movimentos juntos formam a luta da capoeira. Esses são os movimentos mais básicos da capoeira. Eu vou mostrar agora um vídeo com alguns movimentos mais específicos. Dá uma olhada.
E é isso, galerinha. Agora que vocês aprenderam os movimentos básicos aí da capoeira, a atividade dessa semana é você pegar alguns desses movimentos e tentar fazer na sua casa. Presta atenção na ginga, como que ela é feita, e aí você vai acrescentando alguns golpes da capoeira junto. Faz um vídeo e manda para mim no WhatsApp para a gente deixar registrado como atividade. Bem simples, bem fácil de fazer. Pode chamar o pessoal aí da sua casa se você quiser para te ajudar e participar também, ensinando para eles aí, né, como faz essa luta chamada capoeira. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado aí e até a próxima aula.